Você se lembra qual foi a última vez que viu a vinheta do plantão da Globo? Não, eu não me refiro àquele carro de pamonha que passa na sua rua, mas sim a vinheta sendo exibida na Globo para trazer uma informação urgente e marcante. A vinheta pouco tem aparecido na TV, comparado com outras épocas em que qualquer coisa poderia ser um motivo para um plantão. Ainda que inúmeras vezes deixado de lado pela emissora carioca, o plantão da Globo é o verdadeiro mensageiro do caos. E qualquer brasileiro médio que tinha uma TV em casa desde os anos 90 foi de alguma forma impactado por ele. Seja pela gravidade das notícias apresentadas, seja pela vinheta e trilha penetrante e assustadora, sejam pelos dois, o plantão da Globo é um dos maiores geradores de cagaço de toda uma geração. Pensando nisso, eu decidi trazer alguns fatos, curiosidades sobre o plantão da Globo. Claro que eu vou trazer aqui alguns fatos mais conhecidos de vocês e outros menos falados por aí. E esse vídeo não é bem um iceberg, já que eu decidi não separá-lo por camadas. E o mais importante, a base de praticamente todas as informações deste vídeo foi retirada dos fatos noticiados pelo Plantão da Globo, que é um incrível acervo que eu recomendo fortemente que você acesse e leia se gostou desse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Então, antes de começar, eu quero, claro, agradecer o carinho de todos e pedir a você que deixe o like. E se você curtir muito, me siga, pois você é muito bem-vindo. O primeiro plantão da Globo. O primeiro plantão da Globo que temos registro aconteceu entre os dias 9 e 13 de janeiro do ano de 1966. O Rio de Janeiro sofreu uma forte enchente que causou a morte de 200 pessoas, desabrigando mais de 50 mil, e, diante da situação, entrou no ar um boletim jornalístico de edição extraordinária, comandado por Hilton Gomes, onde a Globo não apenas cobriu toda a tragédia, como também realizou uma campanha para ajudar os desabrigados. Essa cobertura fez com que a Globo tivesse mais relevância e ajudou a melhorar os índices de audiência da então jovem emissora. Obviamente que em 1966 não existia a famigerada vinheta que todos nós conhecemos. Este primeiro plantão é uma mídia perdida, que se em algum momento houve alguma gravação, deve ter se perdido no incêndio de 76 que a emissora sofreu. Agora, se considerarmos a primeira vez em que a vinheta mais assustadora da história da televisão brasileira apareceu, temos de voltar no ano de 1991, no dia 21 de maio, quando o ex-primeiro-ministro da Índia, Rajiv Gandhi, foi morto em um atentado à bomba. Um terrorista suicida o matou entregando um buquê de flores que explodiu. O primeiro plantão interrompeu o filme Top Gun, Ases Indomáveis, na sessão da tarde, sendo apresentado por Marcus Hummel. Este plantão já foi por muito tempo uma lost media, mas recentemente foi postado no YouTube. Os criadores da vinheta do plantão. A temida vinheta foi criada pelo designer alemão naturalizado brasileiro Hans Donner. Ele não criou apenas a vinheta do plantão, como foi o responsável por todo o pacote visual da emissora dos anos 70 até os anos 2000. Ele foi o criador do logo da Globo como conhecemos atualmente, além de ter criado inúmeras vinhetas que foram extremamente marcantes e memoráveis para a maioria dos brasileiros que vivenciaram esse tempo. Parte da grandeza da Globo se dava por suas vinhetas que estavam muito acima das concorrentes em quesito qualidade e investimento. Porém, a emissora precisava de uma vinheta envolvente que causasse essa sensação de urgência na mente do telespectador. E foi aí que a ideia da vinheta surgiu. Além da vinheta, claro, temos também a trilha, que tem um peso único e, com a força que a Globo tem, se tornou a representação da notícia urgente. Não tem como você ouvir a trilha e logo pensar: quem morreu? Que tragédia aconteceu? Ou que político que foi preso? O criador da trilha foi João Nabuco, um músico, compositor, arranjador e diretor musical. Formado na Berklee College of Music dos Estados Unidos, se inspirou no antigo Repórter Esso para criar uma vinheta que possui um impacto inigualável comparado a qualquer outro no mundo, quando o assunto são notícias urgentes. Por exemplo, canais americanos como a NBC, a ABC, a CBS também possuem noticiários urgentes, porém não chegam perto do impacto do plantão. O plantão da Globo não interrompeu Dragon Ball Z. Este é um tema bastante batido, eu sei. A grande maioria já sabe, mas estamos aqui falando talvez
do maior efeito Mandela do Brasil. O plantão da Globo não interrompeu o Dragon Ball Z no dia 11 de setembro, muito menos no instante em que Goku se transforma em Super Saiyajin. A Globo se manifestou através do seu portal G1 que o primeiro plantão ocorreu às 9h50 da manhã, quando estava sendo exibido o antigo programa Bambu Luar, enquanto passava o desenho As Aventuras de Mickey e Donald. O segundo plantão apareceu em um intervalo do programa da Garrafinha, que era um programa de fantoches, muito marcante na época, mas completamente esquecido pela maioria das pessoas hoje. Sendo que dessa interrupção a TV Globinho não entrou mais no ar, pois a transmissão do terrível atentado continuou até a tarde. O dia em que a vinheta apareceu mais vezes na programação. O dia em que o plantão da Globo apareceu mais vezes foi no fatídico dia 1º de maio de 1994, na morte de Ayrton Senna, um dos domingos mais tristes da história do Brasil. Foram 9 plantões com vinheta no decorrer daquele domingo. Então, podemos até considerar que o medo coletivo do plantão da Globo nasceu nesse dia, já que ele foi associado fortemente a uma grande tragédia nacional e foi exibido diversas vezes, inclusive sendo um dos plantões mais memoráveis e mais tristes, com a notícia trazida por Roberto Cabrini, direto da Itália. Temos também uma menção honrosa no dia 7 de abril de 2018, dia em que Luiz Inácio Lula da Silva se entregou à Polícia Federal. Dentre algumas entradas no ar do jornalismo da Globo sem a vinheta, foram 8 vezes em que a programação foi interrompida com a vinheta tradicional. As vinhetas do plantão. A primeira vez em que a vinheta conhecida apareceu foi só em 1991, mas a Globo já interrompia a programação quando necessário desde 66. Então, tivemos um grande período onde a interrupção era dada apenas com um slide de um dos jornais da emissora. Geralmente era o Jornal Nacional, mas podendo ser outros jornais, como o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, Fantástico, até mesmo o Plantão do Bom Dia Brasil. A partir de 1991, tivemos então a aparição das trombetas do apocalipse e um fundo verde, com as câmeras e microfones vindo em nossa direção muito rapidamente, até apareceu o logo opaco da Globo da época, ficando marcada por anunciar a morte de Senna. Essa vinheta foi substituída em 1994, com o novo pacote visual da emissora, mas mantendo exatamente a mesma ideia, mas agora em um fundo azul escuro e o globo central, que antes era opaco, ficou agora translúcido, se transformando em um arco-íris que nos levava diretamente para o logo de 94 com a palavra plantão, com detalhes prateados e vermelho bem chamativos. Essa vinheta foi a que anunciou a morte dos Mamonas Assassinas, e foi tida por muitos como a mais assustadora de todas. Essa vinheta durou até 2001, sendo substituída junto do último logo escuro da Globo. Agora as câmeras e microfones eram todos externos, e o globo central, além de transparente, era mais alto e mais profundo. Imagina só você concentrado acompanhando sua novela favorita, quando de repente surgem as câmeras e os microfones vindo em sua direção, e você se sentindo como se estivesse numa montanha-russa desarranjada, em meio a uma trilha de um impacto assustador. Não tem como não se assustar. Essa vinheta foi clássica, marcante, principalmente no atentado do World Trade Center em 2001. Em 2005, a Globo adotou tons claros, o que fez com que o plantão não assustasse tanto para muita gente. Essa ficando marcada por noticiar a morte do Papa João Paulo II em 2005, durando até 2008 com o pacote gráfico da Globo, destinado às televisões em HD, com uma vinheta um tanto semelhante à anterior, ainda em um fundo azul, mas agora com um destaque maior para uma câmera com o logo chanfrado da Globo nela bem no início da vinheta. Essa vinheta, entre muitas outras notícias, ficou marcada por anunciar a morte da jovem Eloá Pimentel em 2008. Com as mudanças gráficas da Globo em 2014, tivemos 2 variantes da vinheta, sendo que inicialmente a vinheta possui um tom mais roxo e depois foi substituída por um degradê em tons de azul claro. Essa vinheta noticiou o acidente da Chapecoense em 2016, dentre muitas outras notícias, ficando também marcada por aparecer 8 vezes em um só dia com a então prisão de Lula em 2018. Em 2022, a Globo decidiu ficar mais colorida, e as cores que representam o departamento do jornalismo foram azul e roxo, assim como a própria vinheta possui também essas cores. A vinheta atual ainda apareceu poucas vezes, ficando marcada por anunciar o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu particularmente acho a vinheta atual muito bonita, mas ao meu ver não casa muito com a trilha que já é antiga e não sei se dizer se a trilha está obsoleta ou a vinheta não foi legal com a trilha, mas é uma opinião pessoal, não sei qual a opinião de vocês.
Plantões com notícias erradas. A Globo sempre foi conhecida por seu padrão de jornalismo, mas isso não fez com que algumas vezes, ainda que raras, cometesse alguns erros em seu boletim urgente. No dia 22 de maio de 1999, um plantão interrompeu a programação para anunciar a morte do saltador brasileiro João do Pulo. Só que algumas horas depois, a jornalista Sandra Nemberg, que anteriormente havia noticiado a morte dele, pediu desculpas, pois ele não tinha morrido, e sim estava em estado grave no hospital, e ele só veio a falecer uma semana depois. Em 2008, a jovem Eloá Pimentel foi mantida em cárcere privado junto com sua amiga por Lindenberg Alves, seu ex-namorado, e no dia 17 de outubro, um plantão entrou no ar anunciando que a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes havia confirmado a morte de Eloá. Porém, a notícia era falsa, sendo desmentida pelos médicos. A morte da jovem só foi confirmada no dia 18, em um plantão que interrompeu o Supercine com o filme Kill Bill Volume 2. Inclusive, a vinheta entrou no ar logo depois da vinheta que anunciou a chegada do horário de verão. Plantões que deram mais de uma notícia. Algumas vezes houve a necessidade de interromper a programação para dar duas notícias importantes. E essas situações aconteceram tanto com a vinheta que conhecemos, como também com os antigos slides dos anos 80. Em março de 85, o presidente eleito Tancredo Neves estava internado, e um plantão do Jornal Nacional foi exibido para informar o então estado de saúde do político. Junto dessa notícia, uma rebelião na antiga casa de detenção do Carandiru estava acontecendo, e o então jovem repórter Carlos Tramontina estava no local para trazer mais informações. Outro exemplo foi o plantão do dia 29 de dezembro de 1992, que anunciou a prisão de Guilherme de Pádua pelo assassinato da atriz Daniela Pérez. Ela sofreu uma série de golpes de tesoura e acabou não resistindo aos ferimentos, e o seu corpo foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca. O plantão da Globo já estava consolidado como o boletim de última hora mais importante do país. E em meio a esse crime, também noticiou que o então presidente da República, Fernando Collor, havia renunciado ao seu mandato. E sobre os preparativos para a posse do seu vice, Itamar Franco. Este plantão ele está disponível no YouTube. Os plantões em off. Plantão em off é um tipo de plantão muito comum entre os anos 90 e 2000, em que o jornalista que está dando a notícia não aparece, ficando apenas o slide parado do plantão na tela e parte da trilha tocando no fundo. É curioso, porque mostra que a trilha que conhecemos possui uma continuação que a grande maioria das pessoas não se lembram ou sequer não ouviram. Um exemplo de plantão em off foi o que anunciou em 92 a morte de Ulisses Guimarães. Atualmente, os plantões em off da Globo não ficam com a vinheta do plantão pausada, pois geralmente imagens relacionadas à notícia são transmitidas enquanto o jornalista do plantão fala. Plantões que deram boas notícias. Alguns plantões, ainda que muito raros, trouxeram sim boas notícias. É até paradoxal pensar nisso, mas isso realmente aconteceu, como no dia 8/6/1997, quando o tenista Gustavo Kuerten, o Guga, conquistou o torneio de Roland Garros. A Globo não tinha uma vinheta para notícias relacionadas ao esporte, e aí não teve jeito, a fatídica vinheta que já anunciou tantas tragédias, anunciou naquele dia uma ótima notícia para o esporte brasileiro. Plantões desnecessários. Este é um tópico um pouco subjetivo e pessoal, mas para mim, alguns plantões não tinham uma necessidade tão grande de uma vinheta que está associada a grandes tragédias. Como, por exemplo, em 98, Galvão Bueno interrompeu a tela quente com um plantão da Globo para anunciar que Vanderlei Luxemburgo era o novo treinador da seleção brasileira. Ainda que fosse uma informação relevante, principalmente para os brasileiros que são tão apaixonados por futebol, eu acho que bastaria apenas uma interrupção no intervalo do filme, sem a vinheta mesmo, só para dar o anúncio. Essa é uma situação que não existe mais, porém era muito comum, principalmente nos anos 90. Mas essa foi a minha opinião. Se você já viu um plantão que você achou desnecessário de utilizar a vinheta tão tenebrosa, não deixe de comentar. O plantão esportivo. Eu já citei aqui 2 casos anteriormente de plantões relacionados ao esporte. E isso não é tão incomum assim. Na época que o plantão era apenas um slide, nós tivemos plantões, tanto do Globo Esporte quanto também do Esporte Espetacular. E nos anos 2000 tivemos uma vinheta do plantão esportivo, que lembrava a vinheta do plantão da Globo, mas era muito menos alarmante. Essa vinheta foi usada até 2003.
E com a ausência da vinheta tradicional na programação atualmente, é praticamente impossível que ela volte um dia. Plantões com vinhetas especiais. Por muitas vezes a Globo optou por utilizar vinhetas especiais para trazer as informações de última hora. Geralmente essas vinhetas eram utilizadas quando era necessário trazer mais atualizações sobre o tema no decorrer do dia ou da semana. Vinhetas como a da Guerra do Iraque, da chegada dos jogadores do Brasil tanto no Tetra quanto também no Penta, o julgamento de Fernando Collor, entre outras, foram usadas no lugar da vinheta tradicional. Plantões sem vinheta. Com o passar dos anos, a direção de jornalismo da Globo entendeu que nem toda notícia deveria interromper a programação com a vinheta tradicional. Em inúmeras situações, a equipe de jornalismo entra no ar com um intervalo comercial de alguma programação para trazer maiores informações, e isso ocorre sem a vinheta. Fora que, dentre muitas mudanças em sua programação, como a inclusão de programas ao vivo matinais, por exemplo, o Encontro com Fátima Bernardes, o É de Casa e outros. Qualquer situação onde houvesse a necessidade de interrupção para informar uma notícia importante era feita no próprio programa pelos próprios apresentadores. Ou meramente era feito um acionamento para o repórter que estivesse em plantão para trazer a informação. Foi assim com a morte de Silvio Santos. Como a Globo já estava ao vivo com o programa É de Casa, basicamente foi acionado para a jornalista Zileide Silva trazer a informação do falecimento do Homem do Baú. Esse tipo de plantão sem vinheta ocorreu diversas vezes, como, por exemplo, nos protestos que balançaram o país em 2013, como também os primeiros plantões que falaram sobre o ataque cardíaco que Michael Jackson sofreu e que acabou tirando a sua vida. Nos últimos anos, boa parte dos plantões entraram no ar sem a vinheta. As cópias da vinheta de afiliadas e outras emissoras. O plantão se tornou uma vinheta tão icônica que, de alguma forma, seria copiada, tanto por afiliadas como por emissoras rivais. Por exemplo, ao meu ver, essa versão do plantão do SBT carrega consigo uma certa inspiração do seu irmão mais famoso. Outras afiliadas da Globo, no decorrer dos anos, fizeram vinhetas muito parecidas, até utilizando a mesma trilha ou fazendo uma recriação dela, como vocês podem ver nesses vídeos. O maior hiato sem a vinheta. A vinheta do plantão nos últimos anos tem sido esquecida e colocada de lado. Inúmeras situações que, na minha opinião, mereciam ter a aparição do plantão, ou que se ocorressem nos anos 90 certamente teriam, são meramente anunciadas sem vinheta e sem nenhum alarde, em algum intervalo comercial. Não é tão claro qual o critério que o jornalismo da Globo utiliza para colocar hoje a vinheta no ar, mas podemos dizer que ela aparece bem pouco por alguns motivos. O primeiro é que, com a chegada da internet, a informação corre muito mais rápido e a televisão já não detém mais da primazia da informação, já que a Globo jamais daria uma informação que seria apenas inicialmente um boato, ou melhor, não gostaria de dar, pois isso aconteceu, por exemplo, no caso da morte de Marília Mendonça. A Globo, junto com outros portais, anunciou que a cantora estava viva, o que infelizmente não se confirmou. Outro fator é que hoje a Globo transmite muito mais programas ao vivo que antigamente, e os utiliza para trazer alguma informação de última hora, como foi o anúncio da morte do político Eduardo Campos em 2014. Por isso, a quantidade de plantões com vinhetas que interrompiam programas infantis sempre foi muito grande. Agora, com essa transformação na programação da emissora, que já dura por muitos anos, a vinheta ficou um pouco de lado. Mas o maior hiato da vinheta, ou seja, o maior tempo em que a vinheta ficou fora do ar foi entre 2023 e 2024. Pois no dia 24 de março de 2024, um plantão interrompeu a programação para informar sobre uma operação da Polícia Federal que apontou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão como os mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Foram 1 ano e 2 meses em que a vinheta ficou fora do ar, fazendo muitas pessoas pensarem que a vinheta não seria mais exibida. Os plantões perdidos. Com tantas aparições do plantão no decorrer da história da Globo, claro que algumas dessas transmissões se perderam por alguns motivos. Alguns plantões marcantes são lost medias, e outros são bem prováveis que sejam encontrados. Alguns exemplos são: o primeiro plantão da história, que noticiou as enchentes no Rio de Janeiro em 1966, que se a Globo tivesse alguma gravação disso, provavelmente perdeu no incêndio que aconteceu em 76. Alguns plantões com vinheta tradicional também estão perdidos, como o que anunciou a morte de Tim Maia.
O primeiro plantão que falou também sobre o acidente que vitimou os Mamonas Assassinas. E claro, o fatídico plantão que anunciou o 11 de setembro pela manhã, que fez com que muitas pessoas tivessem algumas memórias falsas. Pode ser que a Globo tenha em seus arquivos esses plantões e pode ser que alguém tenha gravado e que esses VHS um dia estejam disponíveis no YouTube. Mas ainda assim corre-se o risco de o vídeo sair do ar por direitos autorais. Então, todos esses casos, como muitos outros, são muito difíceis de serem encontrados. Dá até para fazer um vídeo só sobre plantões perdidos. Tamanho é o acervo do que ficou para trás. A polêmica transmissão do plantão por uma afiliada da Globo. A RPC, afiliada da Globo no Paraná, agora em 2024, achou uma excelente ideia de colocar a vinheta do plantão da Globo completa em uma exibição do Globo Esporte em tom de brincadeira. Eles acharam de bom tom utilizar a vinheta que já anunciou o 11 de setembro para fazer uma piada, onde anunciava a contratação do jogador Nicão pelo Atlético Paranaense. Era só um VT gravado com um anúncio bobo. Claro que a atitude da afiliada não repercutiu positivamente e possivelmente cabeças rolaram na afiliada da Globo. Pelo amor de Deus, né? Nunca imaginei que o Nicão estivesse no plantão da Globo. O plantão da Globo nunca interrompeu um jogo de futebol ao vivo. Sim, essa informação é parcialmente verdadeira. A Globo já interrompeu transmissões esportivas. Por exemplo, a prisão dos Nardoni foi noticiada em 2008. E em algumas praças estavam sendo transmitido aquele jogo que o Cabanhas acabou com o Flamengo naquela Libertadores. Como também o próprio Galvão Bueno, em 97, foi quem deu as primeiras informações do acidente que vitimou a princesa Diana. Mas em todos os casos, nunca a vinheta entrou no ar, interrompendo a transmissão do futebol. Os plantões que não noticiaram nada. Algumas vezes, problemas técnicos relacionados ao plantão aconteceram, como, por exemplo, em 2021, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, onde parte da vinheta foi transmitida, fazendo com que, na volta, a própria apresentadora comentasse sobre o ocorrido. Outro caso aconteceu no dia 12 de junho de 2000, quando ocorreu o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. A Globo entrou no ar com diversos plantões no decorrer do dia para anunciar a situação sobre o caso. Mas em um intervalo da novela Uga Uga, um plantão entrou no ar, mas apenas com imagens da situação, sem nenhum repórter dizendo nada, e segundos depois a vinheta voltou e a programação foi retomada. Foi o único plantão da história que não noticiou nada. O plantão que foi pré-anunciado. Imagine você estar assistindo algum programa ao vivo da Globo quando, de repente, o apresentador para tudo e fala: "Atenção a todos para um plantão do jornalismo da Globo." E logo após corta para a vinheta. Sim, isso aconteceu com o Faustão em 2010. Só podia ser ele, né? Esse plantão foi para anunciar a vitória de Dilma Rousseff na eleição presidencial de 2010. Foi o único que foi anunciado anteriormente, antes de ir ao ar. O jornalista que morreu logo após dar um plantão. Um dos plantões marcantes dos anos 70 foi o que fez a cobertura de 1976 da renúncia do então presidente americano Richard Nixon. A cobertura foi feita em uma edição extraordinária do Jornal Internacional. Sim, a Globo já teve um jornal internacional, pelo jornalista Heron Domingues, que pediu um adiantamento de suas férias ao seu chefe Armando Nogueira para dar a notícia e para fazer a cobertura deste caso. No dia seguinte, acabou sofrendo um infarto enquanto dormia, que colocou fim à sua vida. Invasão do PCC no plantão da Globo. Sim, pode parecer loucura, mas tudo aconteceu no dia 12 de agosto de 2006, quando o jornalista Guilherme Portanova, então funcionário da Globo, tinha sido sequestrado juntamente do auxiliar técnico Alexandre Calado, quando os dois estavam em uma padaria no Brooklyn, bairro paulistano. Esse sequestro logo foi ligado ao primeiro comando da capital, e vale lembrar que, no mesmo ano, no mês de maio, tivemos o que foi chamado de Os Crimes de Maio, onde esse grupo realizou uma série de execuções a servidores públicos e civis. Quando o sequestro acabou, a Globo teve muito medo de que acontecesse a tragédia que acabou vitimando anos atrás Tim Lopes no Rio de Janeiro, executado violentamente por uma facção criminosa, e para isso a Globo teve de ceder.
Na madrugada do domingo, no horário da 00h25, um plantão da Globo interrompeu o Supercine e neste plantão tivemos a tal invasão, e isso aconteceu porque o auxiliar Alexandre tinha sido libertado na madrugada do sábado para o domingo, mas Porta Nova ainda estava sob o domínio dos sequestradores. E, para que ele fosse também livre, a Globo se viu obrigada a exibir um plantão apresentado por César Tralli, com um vídeo onde bandidos exigem melhores condições para os prisioneiros do sistema penitenciário. Esse foi o único plantão da história da Globo que ela se viu obrigada a dar voz para uma facção criminosa, temendo o pior. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu, pois Guilherme foi libertado na madrugada de segunda, dia 14, colocando fim a um filme de terror que, por muita sorte, não se transformou em uma tragédia. A suposta trilha descartada do plantão. Muito provavelmente existiu uma trilha de teste do plantão da Globo que nunca foi transmitida na emissora, e pelo que alguns comentários em um vídeo do YouTube indicam, não foi feita pelo criador da original, João Nabuco. Ela teria sido transmitida no programa Intervalo da TVE, em 1997, onde diversas vinhetas da emissora foram exibidas em um especial sobre computação gráfica. Nunca foi usada na Globo, ainda que algumas pessoas acreditavam que ela tinha sido usada no primeiro plantão de 91, mas com a aparição deste plantão no YouTube, caiu por terra essa tese. Porém, eu vou dizer muito provavelmente, porque a única fonte que eu encontrei sobre essa vinheta foi uma gravação de VHS, e com base em alguns comentários do YouTube. Bem, chegamos ao final do nosso vídeo sobre o plantão da Globo. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui e gostaria também de pedir, se você ainda não deu o like, por favor, se você realmente gostou desse vídeo, deixe o like porque isso nos ajuda, me ajuda bastante. Como também quero pedir a você para se inscrever no canal caso também tenha gostado muito do nosso conteúdo. Este é um canal novo, é o nosso primeiro vídeo. Certamente nós teremos outros vídeos ainda melhores que este. Não que este tenha sido lá grande coisa, mas se você chegou até aqui, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Eu agradeço a todos, um grande abraço. Tchau.